Que estão salvando o mundo, quando na verdade tudo está na mão de Hashem. Por exemplo, você pode sair para uma guerra, morrer numa guerra, achar que está fazendo alguma coisa, mas se você estiver estudando a Torá, você está fazendo muito mais, você está elevando os mundos espirituais, o mundo da ação. E aí a gente também deve entender que o mundo da ação que a gente está falando na Torá não é esse mundo da ação que as pessoas têm aqui no nível de Nefesh. Não é esse mundo da ação. É o mundo da ação espiritual, daquele cabalista que começou a estudar, querer entender a Torá, independentemente da situação que ele esteja, independentemente do grau que ele esteja. Então vamos começar aqui, gente, onde a gente terminou exatamente, né, o que diz o que significa vida, né? O nome divino Iá. O rei Ezequias, não é, que foi um dos maiores reis eh, de Israel, chamado até de um Machia, a história dele é muito bonita. Ele tem uma caminhada muito grande e ele então recebe a notícia de que ele vai morrer. E ele fica então desesperado, não é? E vai conversar com Hashem. E Hashem deu a ele 15 anos. Alguém lembra o nome desse rei? Deixa eu achar esse versículo aqui que vai ser importante a gente entender isso. Veja, ele recebe 15 anos de vida e o Eterno dá para ele uma nova chance. Isaías 38. Ó, diz aqui, ó, naqueles dias o Ishayahu ele ficou gravemente ferido, não é? Então, diz que ele ficou gravemente ferido. É o 38. Hezequiah, tá aqui o nome, ó. Hezequiarro. Hezequiarro, ele ficou, ó, doente, ó. A morte chegou até ele, né? Então, ele adoeceu gravemente. O profeta Isaías, filho de Amós, veio e disse-lhe: assim diz Deus, põe em ordem os teus negócios, porque você vai morrer. Você não vai melhorar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou a Hashem. Por favor, ó Eterno, único verdadeiro Deus, disse ele, lembre-se de como andei diante de ti com sinceridade de todo o coração e fiz tudo o que é do seu agrado. Ezequias chorou profusamente. Então a palavra de Deus veio a Isaías: vai e diga a Ezequias, assim diz Deus, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi a sua oração, suas lágrimas venham por este meio acrescentar 15 anos à sua vida. Muito bem. A gente que está no nível de nosso nível, a gente entende logo que ele ganhou 15 anos aqui, não é? Mas não é nada disso. Na verdade, o rei Ezequiarro, ele não tinha mais vida no Olam Rabá. Olha o que a gente está aprendendo aqui. Ele não tinha vida no Olam Rabá. Não tinha como ele chegar lá. Então, Ezequiel, o Isaías, não é? Shaiarro chegou para ele, olha, você não conseguiu fazer a sua missão mesmo com todo o esforço que você tinha, você não conseguiu. Você não vai ter vida no Olam Rabá. E aí ele foi conversar com o Eterno. Ele falou, ó Deus, eu botei toda a minha vida na tua Torá, porque ele realmente foi um grande rei de Israel. Eu construí os teus altares, Hashem. Tenha misericórdia. Veja, a ordem já tinha sido dada pelo Tribunal Celeste. E aí o que que ele fez? Ele fez a reza e aí foi acrescentado a ele exatamente esses mundos divinos. Por quê? Nós sabemos que quando nós vivemos uma vida aqui nessa árvore, tá vendo da serpente, ó,
está tudo apagado, não tem Olam Rabá. Aqui essa roupa que você tem, que era a mesma roupa do Ezequiel lá, morre. Esse corpo não tem mais como ressuscitar. Por quê? Você não criou doação, você viveu no mundo da recepção. Acabaste com a sua vida. Não estudou a Torá, não entendeu. Não tem ninguém que possa fazer isso senão você. Por isso o estudo da Torá, ele tem que ser com toda a alma e todo o coração. E foi isso que o Ezequiarro lá foi fazer. Ele foi orar ao Eterno com todo o coração. Quando ele ora para o Eterno com todo o coração, o que que acontece? Essa parte da alma aqui, ó, que está a letra Yud, que é o Hayá e Eridá, tá vendo? Por isso que se fala que recebe uma alma adicional, ó. Então ela começou a existir dentro da vida dele e ele agora foi e seria traduzido para o mundo espiritual. Veja, a história em si de que alguém pode ter saúde, pode ser curado, tudo bem. Isso é natural, mas o que nós entendemos é que uma hora, não é? É natural que nós vamos ficar doentes e vamos partir desse mundo. Outra vez, talvez nem fiquemos doentes. Então veja, é, não é atrás da cura que nós estamos, não é? Nós estamos atrás da cura para que a gente possa, aí deve-se entender, alcançar o Olam Rabá, mas não se deve servir a Shem com esse intuito. Não é? A gente sabe que não se serve a Shem com interesse nenhum, apenas servimos por amor. E a ele é que vai decidir qual é o nível que nós iremos avançar. Veja, então aqui, exatamente, não é? A gente tem a primeira parte do tetragrama, que é o que falou, louve a Yud-Re. O próprio profeta Isaías vai falar isso, olha, louve a Yud-Re, porque Yud-Re criou Yud-Re-Vav-Re, mas aí já vai estar numa árvore superior. Veja só então, qual era a história ali? O Ishayahu, ele não estava conseguindo alcançar o Olam Rabá. Então o profeta fala para ele, e ele então vai fazer o quê? Ele vai falar, Hashem, meu Deus, eu te servi fielmente, não é? Eu tenho uma configuração assim, assim. Existe uma coisa muito séria na vida de Shayahu, e aí ele não conseguia fazer esse casamento, tá vendo? Até que ele teve que conversar muito sério com Hashem, com toda a alma, com todo o coração, com toda a verdade, não essa verdade emoção, que uma hora você, ah, meu Deus, eu te amo. Não, uma verdade plena dentro da sua alma, uma profundidade grande dentro de ti. Então, quando você cria essa realidade espiritual, você entende. Por isso que a Torá fala que nós devemos servir o Eterno por temor. Você entende que você ainda não criou um nível superior na sua alma. E que você vai precisar realmente remover toda essa clipote aqui. O que que é essa clipote? Ego e desejo de recepção. Isso está dentro de todos nós. Nós projetamos, as nossas religiões projetam que, olha, Deus está contigo, Ele vai te dar saúde, Ele vai te, não é? Ele vai te elevar, tenha, né? Mas a serpente está lá todo momento trabalhando no desejo da recepção. Você tem que tirar esse desejo de recepção, custe o que custar. O interesse de servir a Deus por milagres, isso e aquilo, milagres acontecem, todos nós sabemos. Isso é mais natural para a gente, sobrenatural. A gente sabe que acontece. E não é que não é bonito o que aconteça, mas eu estou trazendo para vocês o verdadeiro aspecto do que está se falando. Ele tinha que receber aqui, ó. Nós temos o Yud, que é 10, não é? Vale 10, que é o nome do Eterno, e o Re, que é 5. Então ele recebeu 15, não é? Ele recebeu essa parte espiritual. A mesma coisa acontece com Davi, que muitas pessoas não entendem, quando ele fica doente, ele recebe o quê? Ele recebe uma menina de 15 anos. Então, não tem nada a ver com a história literal, não é? Ele começou a receber as partes superiores da divindade. Muito bem, então vamos fazer a leitura do Zohar aqui, para a gente continuar compreendendo isso. Você está investindo na sua alma futura, não é? Na sua reencarnação futura. Muito bem.
Diz aqui, a gente viu ontem, né, que Adão, quando ele foi criado lá, não é que Deus criou um homem, mas que a Adão foi dado um coração, né, e todo uma Neshama, e todo mundo aqui, segundo Devarim 14, diz, sois filhos do Senhor vosso Deus, quer dizer que se você chegar nesse nível, então você se torna um filho ideológico e um filho espiritual, o que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, que todo mundo é servo de Hashem, filho de Hashem. Não, não são, porque não seguem a cartilha do seu pai, que é a Torá. Então não são. Não confunda as coisas. Não ache que judaísmo é cristianismo ou qualquer religião que venha sabe, achar que Deus é somente bonzinho. Deus é fogo consumidor para aqueles que não se apegam à sua Torá. E para aqueles que se apegam e depois largam, é pior ainda. Então veja. Aí diz aqui, ó, que se ele tivesse mérito aqui, você tiver mérito, será então lhe dado uma alma, né, chamar da esfera do pai e da mãe. Quem é pai? Pai é Rohemai. Quem é mãe? Biná. Honrareis pais e mães, é lógico que qualquer cabalista que tenha um pai que não seja feiticeiro e etc., idólatra, vai honrar seu pai. Né? Mas aqui está falando de Rohemá e de Biná, ou seja, honre da onde sua alma saiu e foi padronizado uma retificação para você nessa vida que você está tendo agora. E diz aqui, sobre o qual está escrito, e ele soprou nas suas narinas fogo, a chamada vida, Gênesis 2:7. O que significa vida? Significa o nome divino, tá vendo? Quer dizer, não tem nada a ver com você estar vivo nesse mundo. Porque essa vida aqui, ela é transitória, ela é de 70, 80 anos, mas você se traduzir para esse mundo divino. E como que eu faço isso? Entendendo a Torá, estudando realmente a Torá. E é por isso que está escrito sobre tais almas, que todas as almas louve a Yah, ou seja, a primeira parte do tetragrama. Isso está no Salmo, lá no Salmo 150, no versículo 6. Mas se ele ainda adquirir mérito ainda maior, o santo nome Yud-Re-Vav-Re é dado a ele em sua plenitude, representando a letra Yud, Re e Vav, que são as três letras do nome do Eterno. E o Re também, ao homem. E na esfera do Atsilute superior, é dito que ele é a semelhança do seu Senhor. Veja, nenhum ser humano tem a semelhança de Deus, que o Eterno não tem semelhança. Mas quando ele chega nesse nível de Neshama, Iraiá e Eridá, ou seja, ele ultrapassou o nível de Elohim, que está aqui nas esferas emocionais. Não é? Então ele ultrapassou, ele chegou no nível de Neshama, e Raiá e Eridá. Então, ele aqui de cima, ele é formado como um novo homem. Se não existe essa construção, não existe essa sabedoria de Torá, não tem como fazer isso. Nós vamos ficar onde? Preso na roda das religiosidades, fazendo os processos externos. Nada que você faça externamente tem a ver com Torá, tudo tem que ser interno. Entende? Então, essa é a verdade da Torá. Muito bem. E nele se cumpram apropriadamente as palavras: tenha domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e todas as criaturas que conhece na terra. Isso é o Gênesis 1, 28. Porque o seu domínio será efetivamente sobre todos os firmamentos e todas as rodas e serafins. Quando nós estamos falando aqui de peixes, de animais, etc., aves, a gente não está falando das questões naturais do nosso mundo, desses animais a que a gente está falando, ó, da roda e serafins. Por isso que quando nós chegamos no livro de Vaikra 8, que fala de não comer certos animais, na verdade não está falando de animais desse mundo, está falando de seres espirituais e das características que aquele animal tem. Aquele animal, ele tem uma característica, então você não deve imitar as características daquele animal.
E também está ligado a esses seres superiores, que são, como nós sabemos, tudo que nós pensamos, imaginamos, falamos, são, na verdade, espiritualidade, seja no lado positivo ou negativo. Aí diz aqui, ó, os seres vivos que são Arraiotes, e sobre todas as hortes acima e embaixo, portanto, sobre alguém que alcançou a esfera da filha única, veja, e de lá derivou sua alma. É dito, ele não sairá como servo. Quem chegou aqui não vai passar por aquelas 6 reencarnações que nós vimos lá em cima. Explicamos para vocês sobre a questão da escravidão e que a escravidão, na verdade, não é que você vai escravizar outro ser humano, está falando de questões da alma. A alma que não conseguiu chegar aos níveis que tinha que chegar, e esse tsadik, ele vai ter que ter 6 reencarnações. Veja, tsadik que estuda a Torá. A gente deve salientar isso que o Zohar salienta. O Rabi Ria e o Rabi Yossi se conheceram numa noite na Torre de Tiro. Cada um ficou feliz com a companhia do outro. O Rabi Yossi disse: Como estou feliz em ver as faces da Sheriná, porque durante toda a minha viagem até aqui fui incomodado pelas reclamações de um velho carroceiro, que me cansava com todo tipo de perguntas bobas. Por exemplo, qual é a cobra que voa no ar? E quanto entre os dentes jaz? Imperturbável uma abelha? O que é que começa na união e termina na separação? Que águia é aquela cujo ninho está numa árvore que ainda não existe, e cujos filhotes são saqueados por criaturas que ainda não foram criadas, e num lugar que não existe? O que são aqueles que, quando sobe, desce, e quando descem, sobem? E quando é dois, que é um, e um, que é três? O que é a bela virgem, que não tem olhos, e cujo corpo está escondido e ao mesmo tempo revelado? Revelado pela manhã e escondido durante o dia. E o que está adornado com ornamentos que não existem? Isso são perguntas, né? Foi assim que isso me mortificou o tempo todo. Mas agora terei paz e sossego, e poderemos dedicarmos à discussão da Torá, em vez de perdermos o nosso tempo com conversas vazias. O Rabi Ria disse: Você não sabe nada sobre aquele velho? O Rabi Yossi respondeu: Eu só sei que não há nada nisso, pois se houvesse alguma coisa, teria exposto algum texto das Escrituras, e o tempo gasto no caminho não teria sido sem proveito. O velho está nessa casa? Ele pergunta. O Rabi Ria perguntou, porque às vezes acontece que grãos de ouro podem ser descobertos em vasos que parecem vazios. Sim, respondeu o Rabi Yossi. Ele está aqui, não é? Preparando forragem para o seu burro. Então eles chamaram o carroceiro e ele foi até eles. A primeira coisa que o velho disse foi: Agora os dois viraram três e os três viraram um. A primeira coisa que ele disse. Yossi disse: Eu não lhe disse que ele só fala bobagens? O velho sentou e disse: Senhores, só recorrentemente me tornei carroceiro, né? Tenho um filho pequeno que mando para a escola e quero criar no estudo da Torá. Assim, toda vez que vejo um estudioso em meu caminho, sigo-no na esperança de aprender alguma ideia nova em relação à Torá. Mas hoje não ouvi nada, né? Não ouvi nada de novo. E o Rabi Yossi disse: De todas as coisas que eu vi, você dizer, uma me surpreendeu, especialmente porque mostrou uma tolice excepcional em um homem de sua idade. Ou foi também porque você não sabia o que estava dizendo. O velho disse: O que você quer dizer? O Rabi Yossi disse: Aquilo sobre a bela virgem, e assim por diante. Aí o velho começou assim: O Senhor está do meu lado, não estou com medo. Quem me pode fazer os homens? Não é? É melhor confiar em Hashem do que confiar nos príncipes. Salmos, lá no 118, 6 e 9. Quão boas são, gentis, quão preciosas, quão superiores são as palavras da Torá. Dir-lhe-eis, na presença de homens sábios, de quem ainda não ouvi uma única palavra de esclarecimento, né? É uma pergunta aqui. Contudo, sinto-me impedido de falar e certamente não há necessidade de ter vergonha de falar de coisas espirituais para qualquer pessoa, seja ela sábia ou não.
Então o velho envolveu-se no seu manto, abriu a boca e disse: Está escrito: se a filha de um sacerdote se casar com um estrangeiro, ela não poderá comer uma oferta das coisas sagradas. Veja, Levíticos 22:12. Então está escrito lá sobre essa filha do sacerdote. Esse versículo é seguido por outro versículo: mas se a filha do sacerdote for viúva ou divorciada, e não tiver filhos, e tiver voltado para a casa do seu pai, comerá na sua mocidade. Comerá da carne do seu pai, mas dela nenhum estrangeiro comerá. Isso é o Levíticos, no mesmo 22:18. Esse versículo, esses versículos são bastante simples no sentido literal, mas as palavras da Torá também têm um significado esotérico. Estes versículos são bastante simples no sentido literal, mas as palavras da Torá também têm um significado esotérico. E a cada palavra nela contida contém germes ocultos, tá vendo? Então, elas são no sentido literal, dá para a gente entender bem, mas a palavra da Torá também tem um significado esotérico e contém germes ocultos da sabedoria, compreensível apenas para quem? Para os sábios, que estão familiarizados com os caminhos da Torá. Porque verdadeiramente as palavras da Torá não são meros sonhos. E mesmo os sonhos devem ser interpretados de acordo com certas regras. Quanto mais então é necessário que a palavra da Torá, o deleite do Rei Sagrado, sejam explicados de acordo com o caminho justo. E os caminhos do Senhor são retos. Isso é Oséias 4:10. Pois bem, a filha do sacerdote. Ó, vamos usando aqui, ó, para entender a Torá. A filha do sacerdote, o que que é? Na verdade, não é a filha do sacerdote, é a alma superior. Tá vendo? Qual é a alma superior? Não é as almas lá de Binar, de chamar. A filha do nosso pai Abraão, o primeiro dos prosélitos, que tirou a sua alma de uma legião superior. Tá vendo? Então veja. A filha de Abraão, na verdade, era a Neshama, e não outra coisa. E outra coisa que nós devemos ver aqui, que ele foi o primeiro prosélito. O primeiro pessoa que se converteu ao eterno, né? A gente, são níveis aí de entendimento. E a filha de um sacerdote casada com um estrangeiro, não é? A gente já viu a questão do estrangeiro na Torá, que são desejos que chegam que nós não devemos expulsá-los, devemos recebê-los e devemos tratá-los. Tratá-los. Qual a ideia aqui? A questão de Goim na Torá é uma questão de sentimentos impuros. Esses sentimentos vão chegar, eles existem dentro de você, você não pode anulá-los. Você tem que tratar dele, ou seja, cuidar, isolá-lo e enfraquecendo até que ele se torne um judeu, um Yehudi. Refere-se a alma santa que emana de uma região superior e entra na parte oculta da árvore da vida. E quando o sopro do sacerdote superior sopra as almas naquela árvore, essas almas voam longe de aqui, entre uma certa câmara do tesouro. Infeliz é o mundo que não sabe cuidar de si mesmo. Os homens rebaixam a alma junto com a sua inclinação maligna, que é o estrangeiro. E esta filha do sacerdote, a alma desce à terra e encontra uma construção em um estrangeiro. O que é uma construção em um estrangeiro? Um corpo, uma pessoa que foi criada. E porque a vontade do seu mestre entra lá e carrega o jugo e não pode estabelecer-se nem aperfeiçoar-se neste mundo. Tá vendo? Não se pode estabelecer nem aperfeiçoar nesse mundo. Assim, quando ela deixa esse mundo, ela poderá comer de uma oferta de coisas sagradas, como almas que foram aperfeiçoadas neste mundo. Há ainda outro significado nesse versículo. É uma grande humilhação para a alma santa entrar num estrangeiro, isso é, num prosélito, porque ele então deve voar do paraíso para uma habitação construída a partir de uma fonte incircuncisa e impura. Mas há um mistério ainda mais profundo aqui. Perto da coluna que sustenta as rodas, onde são colocadas as almas soprando, existem duas escalas de arrependimento, uma de cada lado. São as balanças da justiça e a balança do engano, que nunca param de mover, e sobre elas sobem as almas e cair e aparecer e desaparecer. Olha,
É através dessas balanças que as almas sobem e também caem, aparecem e também desaparecem. Há almas que são violentamente capturadas e oprimidas, enquanto um homem governa outro homem, causando-lhe mal. Isso é o Eclesiastes 8:9. Porque este mundo é inteiramente governado pela árvore do bem e do mal. Esse mundo que nós estamos não é governado por outra árvore, ele é inteiramente governado por essa árvore do bem e do mal. E quando o ser humano caminha no caminho da justiça, diga-se o caminho da Torá, a balança pesa para o bem. E quando caminha para o caminho do mal, inclina-se para o lado do mal. E todas as almas que estão na balança são violentamente capturadas pelo lado maligno. Mas isso é para o seu próprio prejuízo, pois essas almas descem e destroem tudo o que encontram no lado do mal. Exatamente como os filisteus capturaram a arca sagrada para o seu próprio dano. O que é feito com essa alma? Não é uma pergunta. Esses livros, em livros antigos, está escrito que alguns deles se tornam almas de gentios piedosos, estudiosos bastardos de origem judaica, e pelo seu estudo têm um mérito ainda maior do que o sumo sacerdote, que não tem conhecimento divino, embora em virtude do seu cargo entre no santo dos santuários. Aqui, na verdade, é sem a Sheriná, um sacerdote sem a Sheriná. O velho parou e chorou por um momento. Os dois companheiros ficaram surpresos, mas não disseram nada. E depois de um momento ele continuou falando sobre o seguinte versículo: Se ela, a serva, não agrada ao Senhor, não agrada a Shem, depois de tê-la destinado para si, ele permitirá que ela seja redimida, mas não poderá vendê-la a estranho, depois de tê-la enganado. Isso é o Êxodo no 21:8. Ele disse: essa passagem continua o significado interno, não é externo. Não está falando realmente de que uma serva foi capturada, etc., mas isso é um estágio externo. Não é? O homem que vendo sua filha como serva, está escrito: quem não temeria o rei das nações? Pois pertence a ti o medo, visto que todos os sábios das nações, e em todos os reinos não há ninguém comparável a ti. Isso é Jeremias 10:7. Quando as pessoas entenderam mal esse versículo, ela repete as palavras, mas o significado lhe escapa. E o santo, bendito seja ele, o rei das nações, ele não é antes o rei de Israel, antes de ser das nações, antes de ser rei da recepção, ele não é o rei da doação, ele não é o rei das pessoas que realmente entenderam o que é ser Israel, Israel, direto a Deus. Não está escrito quando o Altíssimo dividiu uma herança entre as nações, quando separou os filhos de Adão, ele traçou limite aos povos de acordo com o número dos filhos de Israel, filhos de Adão, pois a porção do Senhor é o seu povo. Isso é o Deuteronômio, ou Devarim 32, 8 e 9. E é por isso que ele é chamado de rei de Israel. Se os profetas aqui tivessem chamado Deus de Rei das Nações, ele o teria elogiado mais do que eles elogiam a si mesmo, né? Já que eles apenas afirmam estar no comando de seus servos ajudantes. A última parte do versículo também contradiz, não é, esta ideia, porque diz: porque entre todos os sábios das nações não há ninguém com como tu, visto que outras nações têm tanto do que se orgulhar, e é surpreendente como esse versículo eles não subam ao próprio céu. Mas na verdade, o santo e bendito cegou-lhe os olhos, e todas as nações são diante dele como nada. Veja, como eles não têm a Torá, são como nada. E considera menos do que nada a vaidade para eles. Isaías, lá no 40:17. Esta é a verdade sobre eles. Rabirria disse: e ainda assim está escrito: Deus reina sobre as nações. O velho respondeu: vejo que vocês estão atrás dos muros deles, e veio apoiá-los com esse versículo. Devo, antes de tudo, lidar com a minha própria dificuldade, pois como te encontrei no caminho, primeiro te removerei e depois terei cuidado de remover todos os outros obstáculos. Vá agora, todos os nomes do santo, bendito seja ele, todos os nomes subsidiários que se ramificam em diferentes direções e estão incluídos uns nos outros, e ainda assim se ramificam em vários caminhos.
Apenas um único aspecto não está tão disperso, e este é o único nome definido em particular, que é a herança do único povo particular, ou seja, o nome de Adonai, Yud-Kei-Vav-Kei, pois está escrito, porque a porção de Yud-Kei-Vav-Kei é o seu povo, e vocês que aderem a Yud-Kei-Vav-Kei, isso é Devarim 32, 9, não é? E no 14:4. Significando aqueles que aderem a este próprio nome, assim se vê que este nome, Adonai, pertence a Israel acima. De todos os outros nomes, existe um que se estende e se separa para os numerosos caminhos, para caminhos diversos, ou seja, os caminhos de Elohim. Este nome foi transmitido aos seres deste mundo inferior e compartilhado pelos capitães, anjos e ajudantes que guiam as outras nações. Por isso lemos, e Elohim veio a Balaão de noite, Números 22:20. E Elohim veio a Abimeleque nos sonhos, Bereshit 23. O mesmo se aplica a todos os principados e poderes atribuídos às nações, pois todos estão incluídos nesse nome, até mesmo seus objetos de adoração encontram lugar nesse nome Elohim.